A Lei de Cotas, que regulamenta a contratação de pessoas com deficiência, completa 25 anos. Ela define que as empresas com determinado número de funcionários devem preencher uma porcentagem de vagas com trabalhadores que tenham deficiência. Conosco no estúdio para fazer um balanço do cumprimento dessa lei, o coordenador do projeto de inclusão da pessoa com deficiência na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo, José Carlos do Carmo. Tudo bem, José? Boa tarde para você. Boa tarde. Que avanços a lei trouxe para essa população? Bom, primeiro eu acho importante lembrar que o direito ao trabalho, que na minha opinião é um direito fundamental de cidadania, historicamente tem sido negado às pessoas com deficiência. Daí a necessidade e a importância de uma lei que, como você disse, obrigue as empresas, desde que tenham 100 ou mais empregados, a reservarem um percentual dos seus postos de trabalho para as pessoas com deficiência. E o que mudou nesses 25 anos? As empresas elas estão cumprindo as exigências da lei? Sim, houve grandes mudanças. Como em qualquer outra situação da vida, a gente pode olhar para a metade cheia ou para a metade vazia do copo. A lei de cotas prevê algo em torno, um pouco mais de 1 milhão de vagas para as pessoas com deficiência. E nós temos algo em torno de 300 mil pessoas com deficiência contratadas hoje. Portanto, a metade vazia do copo é que ainda faltam cerca de 2/3 do potencial de vagas para serem preenchidos. O lado cheio, no entanto, é que alguns poucos anos atrás nós contávamos a centenas dessas pessoas com deficiência inseridas no mercado formal de trabalho. E hoje são milhares de pessoas, a realidade muda. Eu acho que todos nós podemos perceber hoje com muito mais frequência a presença das pessoas com deficiência em diferentes ambientes de trabalho. Como é que as empresas devem receber essas pessoas em termos de estrutura e tudo mais? Bom, como para qualquer outro trabalhador, a empresa tem que oferecer condições dignas que sejam adequadas às características individuais daquele trabalhador. E isso, obviamente, vale para as pessoas com deficiência. As grandes questões que a gente tem destacado quando discutimos com os empresários é a necessidade de se garantir, levando em consideração as características particulares dessas pessoas, condições de acessibilidade. Acessibilidade lato sensu, não apenas a arquitetônica, física, mas a acessibilidade do ponto de vista da organização do trabalho, das máquinas, equipamentos, comunicação e, sobretudo, uma mudança de cultura. Eu acho que essas são as questões necessárias. E essa lei, José Carlos, ela vale não só para empresas, órgãos públicos também, né? Empresas privadas e órgãos públicos. Na verdade, esta lei, ela diz respeito apenas às empresas que contratam por meio da CLT. Da CLT. Portanto, mesmo empresas públicas que contratem pela CLT são objeto da fiscalização. Mas, de um modo geral, os órgãos públicos que contratam via concursos públicos, eles têm que seguir uma outra legislação. Existem outras 2 leis que exigem que os concursos públicos, todos eles, sem exceção, reservem de 5% a 20% das suas vagas para as pessoas com deficiência. O que é um avanço também, na sua opinião? Sem dúvida, não há por que ser diferente no serviço público em relação às empresas privadas. Como é que a cidade de São Paulo recebe as pessoas que têm algum tipo de deficiência? Você acha que há políticas públicas voltadas para essas pessoas? Qual a avaliação que você faz? Eu acho que há muito ainda a ser feito, mas a gente conseguiu já avançar e, se compararmos talvez a realidade de São Paulo com outras grandes cidades do nosso país, talvez a gente esteja à frente. Acho que há uma preocupação com a acessibilidade das vias públicas, dos meios de transporte, ainda que muito tenhamos para ser feito. Há um fato que, na minha opinião, é emblemático e histórico, que foi no último concurso para a Guarda Civil Metropolitana, a Prefeitura reservou o percentual de vagas para as pessoas com deficiência. Quando eu digo que isso é emblemático, né, é porque as pessoas, de um modo geral, talvez achem que uma pessoa com deficiência não pode exercer a função de Guarda Civil Metropolitana. Na prática, a gente está mostrando que isso não é verdade, graças a esta ousadia da Prefeitura em reservar as vagas no seu último concurso. É uma iniciativa inédita essa, José Carlos? Inédita. Até onde eu tenho conhecimento, e eu posso dizer com bastante convicção, inédita. Na semana passada, a Superintendência Regional do Trabalho lançou a Carta de São Paulo em defesa da Lei de Cotas. O que diz essa carta? E qual é o objetivo dela? Pois não. Antes, só explicando que essa iniciativa de elaboração da carta não foi só do Ministério do Trabalho e da Superintendência, e também de uma série de entidades
da sociedade civil e mesmo empresas, sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais, porque ontem foi o aniversário, o 25º aniversário da Lei de Cotas. E a exemplo que temos feito nos anos anteriores, nós sempre escrevemos uma carta nesta data, e a Carta de São Paulo em defesa da Lei de Cotas, lançada ontem, ela, na verdade, reafirma a importância da Lei de Cotas. Nós acreditamos que esses avanços importantes que temos obtido em relação à inclusão no trabalho das pessoas com deficiência deve-se a vários fatores, mas dentre eles, sem dúvida nenhuma, o mais importante é a existência dessa lei. Portanto, nós temos que, com todas as nossas forças, lutarmos para a sua manutenção. Para mais informações sobre essa lei de cotas, é possível acessar pelo site, é isso, câmarainclusão.com.br? Isso, nós temos vários sites, mas eu recomendaria este, que é o da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, que congrega instituições as mais diversas, tendo em comum a luta pela inclusão no trabalho das pessoas com deficiência. câmarainclusão.com.br. Obrigada. Câmara Inclusão, tudo junto. Tudo junto. Obrigada, viu, José Carlos? Meu prazer, muito obrigado.